Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá? Graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade, né? Para continuar o nosso processo da consciência, tá pessoal? Eu, eu já esperei o bastante aqui para as pessoas se acalmarem, mas eu vejo que não é assim que funciona, tá? Para essas pessoas, tá, pessoal? A gente vai continuar aqui o nosso estudo, né? A gente não pode parar, tá? Por causa de terceiros que não entendem. Então a gente tem que continuar o nosso processo, tá? Então, vamos continuar, pessoal. Nessa introdução, eu quero dar a introdução, né? Porque a gente está buscando a verdade, né? A gente é espiritual, tá, pessoal? E espiritual, ele não pode estar apegado a nenhuma coisa aqui dessa realidade, porque senão você não é espiritual, você se torna um religioso. Então, a maioria dos que estão na Matrix são religiosos, porque ele defende um lado. E a gente que é espiritual não é assim. A gente está estudando de tudo, está buscando, porque a gente sabemos que essa realidade existe a dualidade que foi manipulada as coisas. Então, a gente está absorvendo aquelas coisas. Então, quando uma pessoa não quer ouvir, não quer absorver isso, é um problema do tema que a gente está falando. É um problema, né? É um problema da consciência, porque ela já colocou coisas, crenças dentro dela. E eu estou aqui falando sobre esse tema que é bastante difícil, vai mexer com essas crenças, essas coisas que está no seu campo mental. Por isso que tem pessoas que ficam até irritadas comigo, tá? Eu não fiz nada com a pessoa, mas a pessoa fica irritada comigo. Por quê? Eu estou mexendo nesse campo aonde tem essas crenças aí, pessoal. Né? Porque a gente foi iludido aqui, a gente, né, se envolveu, a gente está na dualidade. Mas quando a gente desperta, a gente se torna um ser espiritual. Por isso que eu não me declaro cristão, porque é, é, cri, é criação do homem, tá, pessoal? Criação do homem católico, espírita, budista, né? O que mais que tem aí? Gnóstico. Por isso que eu me declaro. Então, a minha declaração é que eu sou espiritual. Então, eu sou espiritualista. Então, aquele que está buscando as coisas, a verdade espiritual. Tá? Então, a gente que é espiritual, tá, pessoal? Vocês, principalmente vocês novos, que às vezes você já tinha passado por algum grupo religioso, né? Se contaminado aí, é até meu tema próximo aí, tá, pessoal? Se Deus permitir, se eu chegar, a gente terminar esse tema, próximo tema vai ser isso aí, tá, pessoal? Porque existe contaminação de todos os lados, a gente está contaminado, você sabe disso, né, pessoal? Então, como é que Deus faz? Deus chama, desperta a sua consciência, chama você para você se separar dessa contaminação. Então, contaminação religiosa, física, mental, emocional, espiritual. Então, esse é o trabalhar do nosso processo do despertar da consciência. A gente vai se, como é que se diz?
tendo essa conexão com o Criador, com a fonte, né? A gente vai, né, que se diz, vai abrindo a nossa consciência para enxergar aonde está o erro, a contaminação, essas coisas. Então, a gente que é espiritual, então, se a gente se pega a qualquer grupo, qualquer, por isso que aqui o canal, você vê que eu não estou falando de grupo, eu não estou falando nada disso. E tem pessoa que fica perguntando, aonde é o grupo, irmão? Aonde é a igreja? Tá? Eu sei que essa pessoa está contaminada. Tá contaminada aí por essas coisas religiosas. Então, eu tenho paciência. Então, venho aqui explicando. Então, tem vários vídeos que eu venho explicando sobre isso, tá? Já há muito tempo, tá? E a gente falando que o que interessa para a gente é a verdade. É a informação que tem verdade por detrás. É isso que nos interessa. Eu já falei aqui isso mais de 1000 vezes, tá? 1000 vezes? Eu gravei mais de 1000 vídeos, né? Então, mais de 1000 vezes. Eu falei isso aqui, tá? Entende, pessoal? E não pode, tá? A gente não pode se filiar, se grudar nessa dualidade. Então, porque senão a gente fica preso na dualidade. A gente não dá o salto quântico. A gente não vai para, como é que diz? Frequências mais elevadas. A gente fica na dualidade, a briguinha que existe aí. Então, a gente precisa avançar. Então, isso é tomada de consciência, tá? Quando a gente vai tomando, quando a gente não sabe, tá, pessoal? Tá tudo certo. A gente tá na ignorância, a gente tá no, né? Nesse processo aí que a gente não entende ainda. Então, por isso que tem pessoas novas aqui que eu vejo ficar perguntando o lugar, essas coisas. Eu entendo elas, tá? Porque eu também estava contaminado. E ainda tem muitas coisas, contaminação, que eu estou trabalhando em mim, que foi desse meio aí religioso. Tá? Então, quando a gente fica aí nessa dualidade, no ego, né? A gente, existe esse processo de resistência. Então, vai resistir aquilo que é fora, que a gente não quer aceitar. Tá? Teve muitos aqui evangélicos, porque eu conto aqui minha experiência espiritual, né? Saída do corpo. Muitos que é do meio evangélico, ele não quer acreditar nisso, então ele se escandaliza com essas coisas que eu estou falando, ele sai, ele vai embora. Outros, né, se ficam aí, fica se torcendo na hora que eu falo sobre isso. Então, pessoal, a gente precisa analisar isso, tá? Eu sei, tá? Essa resistência é por causa dessas coisas. Então, precisamos melhorar. Por isso que, olha aí, pessoal, já tinha escrevido já esse tema, mas olha o que veio a calhar esse tema, tá? Eu já tinha escrevido esse tema, né? Que é o que, pessoal? O tema é o quê? Espera aí que a gente vai entrar. Estou dando um tempo aqui para ficar mais calmo, tá? Então, o tema que a gente tá a gente já vai para a quinta parte, né, pessoal? Então, veja que a gente já deu uma boa andada aí nesse tema, né? Como é que se diz? Sobre a resistência egóica espiritual. Então, o que é que a gente viu aí? Vou repetir de novo, tá? Porque se alguma pessoa não gravar isso, então a repetição é a alma da retórica. Então, quanto mais você repete, você grava essas coisas. Então, é a alma da retórica,
de você gravar, tá? Então vamos lá? Então o que é que ele fala? O que é a resistência egóica espiritual? Né? E por que não podemos vibrar nessa oposição? Por que, que a gente não pode ficar aí, pessoal? Porque você está na dualidade, preso a alguma coisa, algum conceito, alguma crença. Lembra que a gente falou na primeira, segunda, ele disse: essa oposição pode ser apego, vício, crença limitante ou apegada à energia da matéria, que não consegue se espiritualizar. Porque senão a gente não consegue, pessoal, aceitar as coisas que é da verdade, é espiritual. A gente tem que estar acima dessa dualidade. Olha aí que vem vários contextos aí, vem Copa do Mundo, vem eleição aí, tá? Muitos vão estar iludidos aí. Eleição mesmo vai ser uma guerra aí, tá, pessoal? Aqui, tá? Pelo andar da carruagem, eu tô vendo que vai ser isso aí, tá? Não tem o que fazer, tá, pessoal? Mas a gente que é espiritual, o que é que a gente tem que estar acima disso? Tem que estar fora dessa frequência. Não é brincadeira, tá, pessoal? Eu espero, tá, pessoal, que as coisas aconteçam não como eu estou imaginando que vai acontecer, mas eu acho que vai acontecer, tá? Então, o que é que a gente viu aí na primeira, segunda, terceira, quarta parte? Então, a gente já vai para a quinta, né, pessoal? O que é essa resistência egóica espiritual? Então ele diz: a resistência egóica espiritual é um conceito que é falado na psicologia, psicanálise e na espiritualidade, que descreve uma oposição interna do ego, que é a nossa falsa identidade, no sentido limitado do eu. Então, é um sentido limitado do eu. O eu inferior. Então, é a nossa parte inferior aqui dessa realidade. Como é que se diz? Que descreve, né? Uma luta que o ego trava com a nossa identidade divina. Tá lutando, tá, pessoal? Então, a gente tá lutando com a gente mesmo. Você viu que eu disse que tem uma luta interna e uma luta externa, de energia externa. Então, a gente tem luta com a nossa própria energia e luta externa também. Meu Deus, a gente está lutando duas guerras. Aonde que a gente foi se meter, né, pessoal? Mas é isso, a gente está na encarnação. Você está agora. O que é que você tem que fazer, pessoal? Foi por isso que foi escondido os conhecimentos, para deixar as pessoas confusas, as pessoas não sabendo, né, das coisas. Foi por isso que eles fizeram isso, a Matrix. E você vê que quando pessoas vão falando conhecimento aí, tá, pessoal? Muitos vão falando sobre esses conhecimentos, as pessoas, tá, começam a esconder, como é, dar strike na pessoa, para a pessoa não aparecer para muitas pessoas, porque ele não quer que essa informação chegue à massa. A massa de pão, a massa de bolo, não. A massa que são as pessoas que estão aí, eles estão dirigindo, estão iludindo aí nessa realidade. E nossa, pessoal, quantas pessoas estão iludidas, quanto nível de consciência estão vivendo. Meu Deus, quando essas pessoas entrarem em sofrimento, aí que elas vão se acudir, tá, pessoal? É mesmo como sobrevivência. É tipo como eu estou procurando a minha sobrevivência. Então todo mundo está aqui. Está só procurando a sua sobrevivência. E ele acha que a sobrevivência é só na carne.
né? Quer tirar você de buscar a vida eterna. Então, você fica aí nos ciclos, né? De encarna, desencarna, né? Eu até vi um vídeo aí aqui na internet, né? Parece que foi uma menina, né? Uma jovem. Ela apareceu na câmera, né? Os pessoal tinha câmera na casa, câmera de segurança, né? E parece que essa menina tinha desencarnado, morto, né? Ela aí foi pedir ajuda, ela pensando que ainda estaria no corpo. Ela bateu palma, gritou, a senhora disse que olhou pela janela e não via ninguém. Mas a câmera captou uma áurea, sabe, pessoal? Os olhinhos assim, a boca, uma mãozinha assim. Não captou tudo a câmera de segurança, mas captou aquela consciência, aquela alma que estava ali. E ela nem sabia que estava morta, tá, pessoal? Estava batendo palma, chamando para acudir ela, mas ela já parece que já tinha desencarnado. Aí estava assim, toda assustada o espírito dela, ó. Tem muitas pessoas que vão morrer, vai acontecer isso, tá, pessoal? Vai ficar assim no mundo espiritual, ó. Vai ficar por aqui zanzando, aí pedindo até ajuda. Ô, me ajuda aí as pessoas que estão aqui encarnadas, pedindo ajuda. Ô, me ajuda aí. E as pessoas não vê ela. Eu fiquei olhando assim, eu digo, é isso aí que acontece. Eu vi o vídeo, né? Tá aí na internet aí, tá? A câmera de segurança fragou os olhinhos assim, a boca e a mãozinha assim Ali era uma menina, né? Era uma adolescente. Deve ter acontecido alguma coisa, né? Ou ela foi assaltada, ou aconteceu alguma coisa, mataram ela e ela desencarnou e o espírito dela foi para casa da mulher pedir ajuda. Meu Deus, pessoal. Mas é isso, tá, pessoal? Então, aonde que a gente parou? Ele fala com a nossa identidade divina, então, a luta, que é conhecida como o processo do despertar espiritual, que é uma entrega à essência divina, ou a transformação interior. Então, isso está acontecendo quando você está tendo essa entrega, né? É a relutância da mente. Então, a mente está relutando. Então, esse campo mental, porque é onde fica as crenças, né? Os vícios, tudo aí está nesse campo mental. É por isso que ele falou cá embaixo. Essa oposição é o apego, é o vício, é as crenças limitantes que tem na pessoa. A gente viu isso aí na primeira parte, pessoal. Estou repetindo porque para as pessoas entenderem isso, tá? Assista a primeira, a segunda, aí tá aí, tá? Aí ele fala, é uma relutância da mente em abrir mão da crença antiga do controle de uma visão materialista. Então, visão, então, o que é isso? É crença. Preferindo manter na sua zona de... Então, prefere se manter ali. Não, eu não mudo, eu sou assim, eu assim, irmão Samuel. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Então é essa pessoa, tá com essa síndrome. Meu Deus. Mas é verdade, pessoal, a gente tem que falar assim. Eu dou risada, mas o negócio é sério, tá? Deixa eu tomar um chá aqui, porque eu comecei quente hoje, tá, pessoal? Porque tá um pouco atrasado aqui, porque os pessoal aqui estão uma zoada que não foi brincadeira, tá, pessoal? Mas é isso. Então a gente viu isso na primeira, segunda, né? Terceira, quarta. E agora a gente vai para a quinta parte. Então a gente está aqui, né?
Não é isso, pessoal? A gente vai para a quinta. A gente parou aqui. Ela se manifesta de várias formas. É um propósito e é sempre poupar o indivíduo do sofrimento. Então, pessoal, isso no contexto terapêutico, né? Essa resistência se manifesta de várias formas, de acordo com o propósito que essa pessoa tem sobre si. Mas sempre, né, o terapeuta, a pessoa, poupar o indivíduo desse sofrimento. Então, tem que ir poupando ele, tem que ir fazendo com que ele vá tomando consciência devagarzinho. Porque se ele não toma consciência sobre isso, ele vai ficar na mesma vibração. Sem consciência, ignorância, né? Não tem luz, né? É treva. Então a pessoa não sai da vibração. Aí o que mais? Quinta parte. Ele fala: a resistência do inconsciente está ligada à repreensão. Ocorre quando o paciente evita trazer conteúdo inconsciente à consciência devido ao sofrimento ou desconforto. Então, por isso que ele evita. Ele não quer ter consciência do comportamento, da maneira que ele não quer ter. E no site terapêutico é para isso, é para você ir tomando consciência. Então, quanto mais você vai falando sobre o assunto, mais vai trazendo claridade para o seu desconforto, o seu sofrimento, porque é inconsciente. Então, inconsciente é aquilo que não está passando pela consciência. Você não está percebendo. Você está dormindo. Então, você viu, eu estava dormindo agora de noite, eu não sei o que passou nessa realidade na hora que eu estava dormindo. Por quê? A pessoa dormindo não vê, pessoal. Principalmente a pessoa morta. Aí que não vai ver mesmo. Entende? Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Para ir aliviando, tirando essa treva, essa ignorância, para que esse sofrimento e desconforto ele saia. E isso leva um certo comportamento. Então, quando a pessoa fica aí, a pessoa tem certo tipo de comportamento, certo tipo de fala. Mas a pessoa não enxerga, tá, pessoal? Então, por isso que tem que ter um espelho. Então, o terapeuta é um espelho daquela pessoa. Por quê? Ela só vai ver a imagem dela, da alma dela, do espírito que ela está vibrando, quando tiver um espelho na frente dela. Por isso que é bom ter um espelho, tá? Entende, pessoal? É uma metáfora, tá? O espelho é uma metáfora, é que vai refletir a sua alma. Então, o terapeuta é isso, tá? Ele tem que ser um espelho para a pessoa, então refletir tanto sonoramente para ela se ouvir e para ela ver a imagem dela. É essa imagem que você quer refletir? Então vai mostrar para a pessoa aqui, ó. Então quando uma pessoa pega aqui o espelho e coloca na sua frente, é essa a imagem que você quer refletir? Entende, pessoal? Porque às vezes a pessoa não está vendo nem a imagem dela, a imagem da alma, do espírito dela. Então, aí ele diz certos comportamentos que o indivíduo se nega a falar de certos assuntos ou fica em silêncio na sessão. Então, a maioria, né, pessoal, quando tem essa resistência, que mexe lá no calo dele, então, o que é que acontece? Ele se nega a falar do assunto, não quero falar sobre isso, não me vê com essa conversa, não quero.
né? Então entra até em atrito, tá? Então o terapeuta tem que ter um manejo ali de saber fazer. Então é ali que está mexendo, é ali que a pessoa precisa trabalhar, entende? Ou então ela fica em silêncio, não responde. Então, é um outro tipo de comportamento de resistência que a pessoa tem na sessão terapêutica. Entende? Então, se liguem, vocês que é terapeuta aí, psicanalista, psicólogo, tá? Que trabalha nessa, fica atento, porque as pessoas, ela vai me demonstrar isso, tá, pessoal? O que mais? Vamos lá. Ele fala, um exemplo seria uma pessoa não falar sobre a morte de um ente querido. Então, coisas que, né, mexeram com a pessoa não falar sobre isso, né? Não quero falar sobre isso, não. Por quê, pessoal? Qual é o pensamento que você tem de morte? Por que não quer falar? Entende, pessoal? Então, tem pessoas que guardam isso, tá? Muito e muitos tempos. Então, isso cria esse tipo de comportamento. Falar da morte de ente querido muda o assunto sempre que o tema é trazido à tona. Então, sempre que traz à tona ou relembra alguma coisa, ele muda de assunto. Por quê? Está incomodando, né, pessoal? Entende? Então, é essas coisas, tá, pessoal? Que a gente, né, espiritual tem que ir percebendo, tá? Porque essa resistência acontece, tá, pessoal? Seja qual for a resistência, tá? Aí ele fala, né? Sempre que o tema é trazido à tona, as pessoas começam a se desviar para questões menos relevantes. Então, questões que não têm relevância nenhuma. Então, começa a falar bobagem. Então, veja o assunto das pessoas na hora que estão reunidas, pessoal. Eu pego o ônibus, eu não fico muito em grupo, tá, pessoal? Porque minha vida é mais separada aqui. Mas quando eu saio em ônibus, ou então eu paro, às vezes, quando eu vou na barbearia fazer, eu vejo lá as pessoas ficam conversando. E eu vejo, então as conversas é sobre futebol, é sobre, né, coisa fútil, é negócio de piada, é dando risada. Que dia a gente vai tomar uma, vai sair. Então você vê que é coisas que não tem relevância para a vida dela. Por quê? Ela está tentando esconder essas coisas aí, pessoal. Às vezes até a pessoa está sorrindo, né? Tá com um problema ali, tá sorrindo, tá. Mas depois é quando você vai ver a pessoa caiu aí, cai numa depressão, entra numa ansiedade aí, eita meu Deus, você estava tão bem, estava lá, não sei o que, no churrasco, então. Muitas coisas acontecem. Aí o que? Vai para substâncias anestésicas, que são as bebidas, tanto lícita como ilícita, né? Então, essa substância que deixa anestesiar. Ele pensa que vai sair, mas não vai. Ele vai encharcar o corpo dele, ele vai se anestesiar, mas depois tá ali no campo mental ali o problema dele. Não vai sair dessa forma. Não é assim, tá, pessoal? Então, ele fala, desvia para questões menos relevantes. O analista pode perceber que ela está revivendo o sofrimento por sentir que a emoção e a dor será avassaladora. Então, o analista, né? Porque aqui é na questão da psicanálise, eu já expliquei no vídeo aí passado, tá, pessoal?
que no contexto terapêutico da psicanálise, a pessoa é analista, né? Mas existe terapeuta, existe psicólogo, né? Existem outros que têm outras intervenção e ali, ele é analista. Então, ele está analisando tanto ele, tá, como analisando o paciente dele. Tá? Lembre que é um contexto psicanalítico terapêutico. Então, por isso que o analista perceber que ela revive o sofrimento. Então, quando pensa, fala no assunto, ela está revivendo. Então, a consciência dela está revivendo. Então, tem que ser com muita calma, tá? Esperar o momento certo, sempre dando, mostrando para a pessoa ir tomando consciência. E a decisão sempre vai ser dela, a decisão sempre vai ser dela, de ela querer sair desse lugar aí que ela está aí, desse lugar, dessa vibração. Se ela dizer, eu não quero sair daqui, tá tudo certo. Ela é a decisão dela, eu quero assim, eu quero ficar assim, irmão, eu quero pensar assim. Tá? Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, entende? Então sempre, mas a gente como analista, né, sempre vai mostrar o que a pessoa não está vendo. Então você está vendo isso, aí ela diz, não quero ver. Então é a resistência dela, porque ela não quer mudar. É uma decisão dela, tá, pessoal? Daquela consciência que ela toma, tá? A gente não pode forçar. O que mais, pessoal? Vamos lá, tá? Ele fala, assim a resistência egóica surge do ego. Então, resistência egóica é que vem do ego, né? Tá certo. Que tenta proteger o indivíduo de memórias ou emoções que pode abalar a autoimagem e causar sofrimento psíquico. Então, pode causar aí sofrimento psíquico na pessoa, né, pessoal? Essa resistência pode provocar esquecimento seletivo de eventos, sonhos ou das sensações, podendo ser interpretado como um mecanismo de defesa inconsciente contra os conteúdos emocionais difíceis. Então, é o que... Ó, meu neto aqui, ó, pessoal. Você é um fantasma, hein? O que é isso, Isca? Vai lá, mostre pra sua mãe, tá? Cuidado para não bater aí o rosto. Vai lá mostrar a sua mãe. Meu netinho, pessoal. Então, ele fala que essa resistência provoca esse esquecimento seletivo de eventos, de sonhos que aconteceu na vida da pessoa. Então, ela vai fazendo uma seletividade daquilo que ela quer. Ela quer que não chegue à memória dela, à consciência dela, né? Podendo interpretar como um mecanismo de defesa. Então, essa defesa é um mecanismo de defesa da consciência, para se defender dessas coisas inconscientes, né? Que às vezes, muitas vezes a gente jogou lá pro inconsciente, pro subconsciente, tá? Porque são coisas que, né, pessoal? Ninguém quer que ninguém saiba. Então a gente joga pro inconsciente, às vezes não quer falar sobre isso. Então são esses conteúdos que ele fala, né? É interpretado, né? Então essa resistência é interpretada como um mecanismo de defesa do inconsciente contra conteúdos emocionais difíceis. Então, conteúdos que estão lá,
que possa trazer, desequilibrar suas emoções. Você se irrita, você desequilibra totalmente a pessoa. Entende, pessoal? Mas é isso. Nossa, eu não sei nem se as pessoas vão entender isso aqui, tá? Isso aqui é coisa profunda da psicanálise. Mas eu acho que os que estão me assistindo escondidos, os psicólogos, terapeutas aí, os psicanalistas, tá? Ele está entendendo o que eu estou falando. Aí ele fala, já a resistência superegóica, então, superegóica, né, que é o superego, é para que trave mesmo, não apareça nenhum conteúdo desse, tá? Venha trazer a sua consciência. Que ele fala que está relacionado ao superego. Então, foi o superego de Freud, né? Que Freud trouxe esse tema aí, que fala sobre essa força aí inconsciente, tá? Então ele fala, relacionado ao superego, pode punir o ego por desejo ou pensamento que a pessoa considera moralmente inaceitável. Então, é coisas que é inaceitável a gente colocar nessa realidade, né, pessoal? Então, esse superego aí, então, é uma energia, uma força, um mecanismo de defesa com muita força para não fazer com essas coisas inconscientes e desejáveis não passe para a nossa consciência, porque senão vai trazer sofrimento. O que mais? Considera moralmente inaceitável. Portanto, o analisado, pessoa que está lá, o paciente, né, não ousa falar o que pensa ou sente, com medo de ser punido. Então, falar, né? Então, isso acontece muito no site terapêutico. Nossa, e pessoas religiosas ainda, isso fica, o superego é muito forte, tá, pessoal? É muito forte. Então, assuntos, alguns assuntos, muitos religiosos não conversam, tá? Não quero ver isso, não. Porque o superego está muito forte aí, pessoal. A gente tem que ter o equilíbrio de tudo. Então, equilibrar essas coisas, tá? Aí vamos lá. Ele fala, por muitas vezes, esse pensamento ou sentimento não são conscientes. Então, é inconsciente, tá? Tudo está lá nas trevas, na escuridão, não está passando pela consciência. Então, a maioria desses são inconscientes. Mas está lá, pessoal, no nosso campo mental. Né? Porque é um campo, tá? Que circunda a gente como ser humano, tá? Circunda o nosso espírito. Então, é essa consciência, tá? Tá lá e precisa ser trabalhado isso, tá? Por isso que a gente tá aqui estudando, pegando todos os conhecimentos para a gente crescer a nossa consciência. Eu sei que todo mundo aqui tem bagaceira, tá, pessoal? Todo mundo aqui não é santinho, não. Todo mundo aqui tá na bagaceira mesmo. E a gente tá cuidando disso. Para o quê? Desapegar dessas coisas aqui do ego, da materialidade. Porque senão a gente fica preso aqui. Quem é que fica preso? A consciência. A gente não vai para a realidade, porque a gente vai deixar esse corpo, tá, pessoal? Vocês sabem, né? Você não vai ser eterno aqui, não, tá? Você vai deixar o corpo. E aqui é uma prisão.
né? Esse corpo, essa realidade é uma prisão aqui onde o inimigo domina. E se sua consciência fica aqui, sempre aqui, não sai dessa realidade, tanto física como espiritual, você está preso. E na mão desses espíritos aí, que estão dominando tanto essa realidade física, como a realidade espiritual baixa. Né? São seres espirituais, tá? Que no livro de Enoque fala que são os anjos caídos. Alguns são espirituais, outros são aí seres materiais que estão vivendo ao lado da gente, né? Que são conhecidos como os ETs. Então, muitas pessoas estão sendo escravos dessa, tanto nessa realidade como na realidade espiritual de baixa vibração. Ele comanda essa realidade espiritual também, então os espíritos ficam lá aprisionados, ficam lá presos, tá? Então, a gente está trabalhando para sair dessa prisão, tá? Então, e isso é através de frequência, tá? Porque a gente é energia, é frequência. Tem pessoas que estão demorando de entender isso, tá, pessoal? Eu espero que no meu canal pessoas entendam isso, tá? Aí ele fala, né? Assim, essa resistência, em muitos contextos terapêuticos, a pessoa usa reações emocionais como hostilidade, negação ou defesa exagerada. Então, no contexto terapêutico, né, principalmente psicanalítico, né, que o analista está lá, essa resistência ela se manifesta como a pessoa tem reações emocionais, né? Pode até ficar meio brava aí com o terapeuta, tá? Então, ela vai ter uma hostilidade contra o terapeuta, vai negar, vai ficar na defesa. Ela está na defesa contra o analista, tá? Então, tudo isso é um processo que o analista tem que observar. Né? Por que essa pessoa está com essa resistência toda? Então, ele tem que analisar e ele vai fazer o quê? Vai fazer o diagnóstico terapêutico ali. O que é que está se passando ali com aquela pessoa. Tá, pessoal? Então, negação e defesa exagerada. Em relação ao analista, às vezes usando a racionalização intelectual. Então, muitos quando chegam nesse site terapêutico, né, ele acha que até conhece mais do que o terapeuta, aí começa a ter uma racionalização, porque ele não quer, ele está resistindo. Então, isso é um tipo de resistência. Ele querendo demonstrar que ele é mais do que, ele conhece mais do que o terapeuta ali, né? Então, quando a pessoa está tendo esse tipo de comportamento, o terapeuta tem que analisar. Então, ele fala, em relação ao analista, às vezes usando a racionalização intelectual, né? O analista vai usar a racionalização intelectual para lidar com essa pessoa, pessoal. E não é fácil, tá? Todo tipo de pessoa não é fácil. Mas é isso. É ser humano, pessoal. É a bagaceira que é o ser humano aqui nessa realidade. E a gente se propôs, né, como terapeuta, psicanalista, analista, psicólogo, né, a cuidar, entender essas consciências que estão por aqui. Muitas estão perturbadas, tá, pessoal? E é o nosso trabalho, você se propôs a isso. Ou vai sair, ou vai correr da raia. Como diz aqui na Bahia, né? Você vai correr da raia? Você vai dar para trás, né, pessoal?
Não, a gente precisa, né, pessoal? Tanto cuidando da gente como cuidando do próximo, né? Essa é uma profissão, tá, pessoal? É uma, como é que se diz? Que você está funcionando nessa realidade de ajudar o outro é maravilhosa, tá, pessoal? Você está aqui funcionando como ajudando pessoas, isso é maravilhoso, tá? E é isso, faça de coração, com amor, tá? Analisando, dedicando essas pessoas, entendendo cada sofrimento, cada perturbação das consciências que aparecer no seu caminho, tá? Vocês, terapeuta aí, tá? Faça isso sentindo de coração, né? Amando aquela consciência que a espiritualidade vai fazer a parte dele, tá? Aí o que mais? Vamos lá, pessoal. Assim, o termo egóico deriva da palavra ego. Então, é isso, né? Que na psicologia se refere à parte da mente humana. Então, essa parte egóica, né, é uma parte da mente humana, né, na psicologia. Por isso que eu estou falando. É uma coisa mental, tá? Aonde a psicologia estuda isso. Responsável pela percepção de identidade e autoconsciência. Então, essa parte da mente, ela é responsável pela percepção. O que é que a gente está percebendo? A nossa identidade. Será que você está só percebendo pensando que você só é esse eu inferior? Será que você não tem autoconsciência de perceber que você é um espírito, uma alma, uma consciência? Então, isso você, o analista, ele vai analisar tudo isso, tá, pessoal? Se essa pessoa tem essa autopercepção ou não tem ainda, precisa despertar, entende? Então, tudo isso, tá? Tem que perceber na hora que conversa com a pessoa, tá? E você sabe, né? Eu já falei aqui, tem pessoas que estão em níveis diferentes de consciência. E a gente precisa entender isso. Aí ele fala percepção da identidade e da autoconsciência. O conceito de egóico está profundamente enraizado na teoria psicanalista de Sigmund Freud. Então, tá aí, daí que vê esse nome, né? Vê esse conceito, vê essas coisas. Então, por causa de Freud, ele delimitou essas instâncias psíquicas que o ser humano tem, tá? O estudo dele até hoje está aí, tá, pessoal? Foi um estudo aí e ninguém até hoje está aí. E muitos usufruem desse estudo, tá? Dessa teoria, desse tema, que ele fez, deu cada nome, ego, superego, o id, né? Então, esse conceito egóico está profundamente na teoria psicanalista de Sigmund Freud, onde o ego é uma das três estruturas principais da psique. Então, o ego é uma dessas estruturas, das três estruturas, porque são três, né? Então, ego, que é o consciente, subconsciente e inconsciente. Foi a primeira teoria de Freud. Depois ele colocou ego, superego e o id. Tá? Pessoas assim, não estou entendendo nada que Samuel está falando. Só os terapeutas aqui estão entendendo o que eu estou falando, tá? Então, ele dividiu essas três instâncias psíquicas.
tá? E o ego é uma delas, tá? Aí ele fala, é uma das três estruturas, o ego, né? Das três estruturas principais da psique, juntamente com o id e o superego. Então, juntamente com o id e o superego. O ego, portanto, se refere aos comportamentos e atitudes que são dominadas ou influenciadas por esse ego. Então, se esse ego está descompensado, tá, pessoal? Esse homem egóico, ele não tem equilíbrio, ele também é dirigido por energias inconscientes. O que é que acontece? A pessoa vai ter um comportamento totalmente fora do que a sociedade espera, tá? Frequências evoluídas. Então, é o que a maioria, tá, pessoal? Está. E tem muitas pessoas doentes, tá? Espiritualmente, né? Da mente aí. Tem muitas pessoas agora. Porque até a própria estrutura aonde a gente está vivendo está contra essa nossa capacidade egóica. Está mais alimentando essa parte egóica da gente. Por quê, pessoal? Você acha que a Matrix ela não sabia disso? Você deu para entender agora, pessoal? O buraco é bem mais embaixo. Fazer igual os pessoal daqui da Bahia. O buraco é mais fundo, é mais embaixo. Entende? Eles conhecem como a estrutura da gente funciona. Então, ele criou essa realidade, mecanismo aqui, que alimente essa parte aqui egóica da gente. E é por isso que muitas pessoas estão dormindo, caindo na armadilha. Por isso que a gente tem que se desvencilhar da dualidade, das coisas que existem nessa realidade. É por isso, a gente que é espiritual, se espiritualizar, para não entrar nessa dualidade. Ah, irmão Samuel, mas a gente está aqui, a gente tem um corpo, eu estou vivendo aqui, como é que a gente faz? É isso, você vai vivendo como se não, como peregrino, nada aqui é seu, tudo que você tá usando é temporariamente, então você tem que ter essa consciência, sabendo quem é você, então você vai vivendo nesse tipo de consciência, desapegando das coisas aqui, não entrando em dualidades, pensamentos, conceitos, aqui tantos religiosos como político, não entrando, você está separado acima disso. Por isso que aqui não existe negócio de religião, aqui de você vai entrar na religião. Aqui é para você tomar consciência dessas coisas. Aqui não é mais um conceito que eu vou criar mais uma igreja, mais um grupo para estar igual na Matrix aí. Não, pessoal, aqui não é isso não, tá? Entende? E foi isso que o evangelho dos apóstolos estava transmitindo e as pessoas deturparam aí, tá? Você sabe a igreja aí que deturpou aí e as outras vieram na mesma enxurrada. Esses que diz a igreja abriram o tempo e começaram a colocar isso na mente, dentro da consciência das pessoas. Agora, olha quantas pessoas já estão perturbadas. Olha aqui quantos perturbados aparecem aqui no meu canal, que vieram desses grupos. Quantos perturbados da mente. Não tem o que fazer, pessoal. Eu estou aqui, tá? Com paciência. E pior que essas pessoas é o que pode atacar vocês, tá? Essas pessoas religiosas que vieram desse grupo, tá? Que eles vêm com essas crenças, esses conceitos, e quer que você aceite isso. Eles não querem despertar, aceitar
a verdade espiritual, não, tá? Você que tem que... Não, tem que ser assim, é assado. É assim, é assado. É o boi assado na brasa. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é o que acontece. Então ele fala, cadê? Aonde a gente está, pessoal? Atitude que são dominadas pela influência do ego. Então, são dominadas por essas influências egóicas, né? Em termos mais simples, né? Para não complicar as coisas, que já está complicado, né? Então, em termos mais simples, uma pessoa egóica é aquela que age de maneira autocentrada em si mesma. Então, o que é que significa isso, pessoal? Uma pessoa que age autocentrada em si mesma. Então, ela é o centro ela é o centro das coisas. Então, ela acha que tudo é para ela, tudo. Então, isso é uma mente egóica que está se estabelecendo. Porque a gente, como ser humano, isso é um tipo como de sobrevivência. Mas ele tem que estar equilibrado, pessoal. Não pode estar descompensado assim. Então, egoísmo, então tudo que vem do ismo, egoísmo, como é que se diz? Essas coisas, tudo vem dessa autocentrada em si mesmo. Então, são pessoas que o quê? Prioriza a sua própria necessidade e desejo acima do outro. Então, pessoas que autocentradas em si são pessoas que estão priorizando. O negócio é meu, irmão. Aqui é só para mim, né? A necessidade, o desejo dele está acima de qualquer outra pessoa. É difícil, né, pessoal? Você estava pensando que era fácil, né? Espiritualidade, né? Você vai lidar com esses tipos de pessoas aí, ó. Nossa, como não é fácil. Agora você vai querer desistir? Não tem como, tá, pessoal? Não tem mais como voltar, tá? Então, essas pessoas priorizando a sua própria necessidade. Então, quer saber dos outros, tá? Esse desejo dela, né, do ego dela, tá acima da outra pessoa. Por isso que muitas pessoas aí, pô, é um enganando o outro, é um pisando no outro, é um querendo ser melhor do que o outro, é um na ganância tirando do outro. É por isso que o mundo tá assim. E o quê? O inimigo ele vai alimentar isso aqui, ó. Ele vai alimentar isso aqui das pessoas. E ele está conseguindo, né? As pessoas estão aí, esse ego estão alimentados. Por isso que quando você vai lendo a escritura, vai quebrando esse ego, é por isso que incomoda as pessoas. As pessoas não gostam de ler a escritura, pessoal. Porque ela vai quebrando esse ego da pessoa, fazendo a pessoa ficar humilde, simples, a pessoa se render ao Criador. Então, por isso que não gostam, porque ainda mais a pessoa que eu sou eu que faço, eu que... Já foi, tá? Tá certo, pessoal? Vamos parar aqui, peraí, deixa eu ver aqui. O desejo, né? Paramos aqui, o desejo do outro. Sexta parte, tá? A gente fez a quinta, né? A gente vai para a sexta parte agora. Se Deus permitir, né, pessoal? Você viu que hoje eu estou gravando um pouco tarde, por causa aí que eu esperei aí aqui a agonia, as coisas se acalmarem aqui, tá? Não é fácil, tá, pessoal? Mas é isso, é a realidade aonde eu estou e eu tenho que saber lidar com essa realidade aqui. Tá bom, pessoal? Agradecer
a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!